Sejam bem-vindos à Conversa com, o programa que a TV Ser da Hora desenvolve há uns meses esta parte para dar a conhecer alguns cidadãos de relevância no Concelho de Matosinhos. Hoje viajamos até Lessa da Palmeira, onde descobrimos um cidadão que lá nasceu, Carlos Alberto Ferreira, agora a viver em Guifões. Um homem interessado pelas causas públicas, por isso militou, depois do 25 de Abril, no Partido Comunista Português, até ao Congresso de 1982, no Palácio de Cristal. Depois, abandonou o partido. Entendeu que a linha programática do PCP não era a que condizia com a sua forma de pensar. Mas ele vai nos explicar daqui a pouco. Depois, em 2003, filiou-se no Partido Socialista. Hoje é membro do Secretariado Conselhio do Partido Socialista de Matosinhos. É, obviamente, um apoiante de António Parada. Obviamente, também não está em concordância com o Carmim do Cabo em Guifões. E, provavelmente, foi daqueles que defendeu a queda de Guilherme Pinto. Hoje vamos ficar a saber tudo com Carlos Alberto Ferreira. Obrigado por ter vindo. Carlos Alberto Ferreira. Abraçou a política porquê? Depois de ter abandonado o Partido Comunista em 82, num congresso onde a delegação, por curiosidade, a delegação convidada do Partido Comunista da União Soviética era chefiada pelo Gorbachev, durante muitos anos não exerci atividade política absolutamente nenhuma, estive afastado da política. Mas foi o 25 de Abril que o fez vir à política ou já antes tinha alguma militância? Não, antes não tinha. Foi toda aquela fase revolucionária após 25 de Abril que me entusiasmou, que me levou a participar. E na altura... a mesma que levou, por exemplo, Durão Barroso a militar no MRPP e outros. Portanto, feitas as devidas correções. Portanto, o senhor está no PS que não podia estar num partido de extrema-direita, porque na altura toda a gente era de extrema-esquerda. Toda a gente na altura era de esquerda e a esquerda na altura era o Partido Comunista. Portanto, tive vários anos sem exercer militância partidária, até que em 2003, porque fiquei agradado e surpreendido pela positiva com o governo de António Guterres, pessoa que considero, e acho que foi um dos melhores primeiros-ministros que este país teve após 25 de Abril, decidi... Então, eu era dos tais cidadãos que lhe perdoou o facto de ele não saber matemática. Pois, eu acho que 99,9% dos cidadãos também não sabiam, na altura, fazer as contas do PIB. E se calhar por isso é que ele teve grandes votações, 2 grandes votações, e foi um primeiro-ministro que exerceu com eficácia, com uma grande preocupação social. Temos muitas políticas sociais que hoje ainda vão estando em vigor, que vêm na altura dos governos do engenheiro Guterres. E eu... Não é por acaso que António Guterres ainda hoje em dia lidera uma grande organização de solidariedade mundial. Tem um reconhecimento internacional pela sua postura, como cidadão e como político. E não esqueçamos que o primeiro mandato de António Guterres foi um mandato difícil, porque na altura passou um pouco despercebido da sociedade. Foi a fase em que ele tinha a primeira mulher com muitos problemas e que depois veio a falecer. E, portanto, ele não mostrou nem utilizou essa faceta trágica da vida pessoal dele em favor da sua vida política, mas quem estava por dentro sabia o sofrimento que na altura ele atravessava e, portanto, foi um primeiro mandato difícil que ele exerceu com dignidade e eu admiro por isso e respeito por isso. E se calhar, talvez por isso também, lá fora, nos fóruns internacionais, lhe reconheçam valor e eu acho que ele seria, a meu ver, já agora, posso lançar isto, seria um excelente Presidente da República. Se calhar seria o Presidente da República neste momento o país precisava para enfrentar os desafios que estamos a atravessar. De desafios, falamos no desafio que António Parada lhe lançou e que o senhor aceitou e integra atualmente o secretariado do Partido Socialista de Matosinhos. António Parada porquê? António Parada porquê? Em finais de 2011, eu e um grupo de camaradas fomos reunindo, fomos falando e pensámos entre nós que era chegado o momento de Matosinhos ter um novo rosto,
à frente do Partido Socialista. Mas o Guilherme Pinto não é velho. Mas eu não estou a falar em questão de idade, porque às vezes há novos que são velhos e há velhos que são novos. Então, o senhor é da opinião de António Parada que Matosinhos está parado há 7 anos? Matosinhos está bloqueado há 7 anos por falta de ideias e de projetos. Mas as ideias eram do Partido Socialista. As ideias eram do Partido Socialista, os candidatos eram do Partido Socialista, os atuais vereadores e presidente apresentaram-se às urnas com o programa e com a bandeira do Partido Socialista, mas parece que se esqueceram desse pequeno pormenor e agora... Mas foram eles que se esqueceram ou foram os eleitos do Partido Socialista todos, porque a Assembleia Municipal tem um poder decisório sobre o trabalho da autarquia, porque a Câmara depende da Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal estava o Partido Socialista. O Partido Socialista foi cúmplice deste adormecimento do Conselho. António Parada estava na Assembleia Municipal. O Partido Socialista estava e está. Deu todo o respaldo e todo o apoio e toda a solidariedade que foi pedida pela atual equipa da variação da Câmara Municipal de Matosinhos. Disso, essa equipa não pode acusar o Partido Socialista de deslealdade. Fomos sempre leais. Salvo a situação dos negócios menos esclarecidos, que António Parada fala, da utilização abusiva de automóveis e não sei o quê ao serviço dos familiares dos membros eleitos do Partido Socialista, etc, etc. Tirando tudo isso, defendeu sempre o município. Sempre fomos leais e nos sítios e locais próprios foi sempre chamada a atenção para serem corrigidas algumas políticas e algumas decisões que estavam a ser tomadas. O problema é que esses reparos, essas chamadas de atenção foram caindo em saco roto porque esta equipa liderada por Guilherme Pinto foi autista e é autista, é arrogante, não dialoga, não discute e, portanto, neste momento, estes últimos 4 anos, a Câmara foi governada por Guilherme Pinto e Guilherme Aguiar, com o Partido Socialista, a fazer aquilo que era a sua obrigação, a suportar, enquanto fosse possível, esta situação, até que chegou o momento de escolher um novo rosto, uma nova equipa e um novo projeto para Matosinhos com a bandeira do Partido Socialista. Mas é estranho que, tendo o Partido Socialista escolhido um autista e um arrogante para Presidente de Câmara, tenham feito dele durante algum tempo a sua bandeira, a bandeira da sobrevivência. Não podemos esquecer que Guilherme Pinto salvou o Partido Socialista do naufrágio quando Narciso Miranda decidiu candidatar-se contra a vontade do Partido Socialista. Ou não reconhece isso? O Partido Socialista, em 2009, encontrou dentro de si, dentro dos seus militantes e junto da população, a força suficiente para eleger uma Câmara, um projeto... Que tinha um rosto. Que tem um rosto... Que era Guilherme Pinto. Que era Guilherme Pinto, na altura Presidente da Conselhia, não nos esqueçamos disso, e que foi candidato em 2009 porque, na altura, a Direção Nacional entendeu que os presidentes em exercício seriam reconduzidos, ou por outra, seriam os candidatos naturais às câmaras, porque a Comissão Política Conselhia do Partido Socialista, em 2009, nunca se pronunciou, em momento algum, sobre a candidatura do Guilherme Pinto. Portanto, a candidatura do Guilherme Pinto, em termos estatutários e formais, nem sequer era legal. Mas o partido aceitou essa situação e viveu com essa situação. Que deu um grande jeito. Quando já alguns anunciavam o funeral do Partido Socialista em Matosinhos. O Partido Socialista em Matosinhos tem uma força grande, tem uma história que fala por si, e essa história de 30 e muitos anos de gestão autárquica valeu ao Partido Socialista uma vitória. Não foi a vitória de um homem... Calma. Gestão autárquica, então está a valorizar o atual município. Estou a valorizar toda a gestão para o bem e para o mal, faz parte. Mas está-me a dizer que é uma mais-valia. Ou é uma mais-valia ou uma menor-valia? É uma mais-valia. Tudo é uma mais-valia. Mesmo a arrogância e o autismo de Guilherme Pinto. Tudo é uma mais-valia. É uma mais-valia. Porque assumimos por inteiro todo aquele que foi o percurso dos eleitos. O que o senhor me disse não foi isso. O que o senhor me disse foi que a gestão do Partido Socialista foi sempre uma mais-valia e que, por isso, tem a confiança do eleitorado de Matosinhos. O senhor que me acaba de dizer é que nos últimos 7 anos, aqui há minutos, nos últimos 7 anos Matosinhos parou
devido exatamente aos defeitos que apontou o Guilherme Pinto. Mas afinal, como é que estamos? Os matosinhenses então estão de olhos fechados e votam num homem, num partido como eu, por exemplo, uso a gravata vermelha do Benfica em memória do resultado obtido recentemente, ou então usam em consciência? Os cidadãos de Matosinhos olham para o Partido Socialista e veem um partido responsável que gere os destinos da autarquia com eficácia, mas que também não é isento de crítica e de... E 7 anos não é muito tempo. Quando eu falei dessa arrogância, desse autismo, refiro-me aos últimos 4 anos. Portanto, há o antes das eleições e depois das eleições. Há uma candidatura do PS de 2005 a 2009 que eu valorizei e tenho algum respeito, porque fez um bom trabalho. O problema é que depois de 2009 essa equipa ficou autista e arrogante. Exatamente. Olha, diga-me só uma coisa, porque na introdução a esta entrevista... Falei do Carmim Cábio. Exatamente. Fiz uma afirmação para obrigar a reagir. Pois, exatamente. E é isso que eu tenho grande consideração pessoal e política pelo Carmim. Considero que ele fez 2 excelentes mandatos e não há nenhuma questão pessoal entre ambos. Mas ele deu um murro ou não deu? Em que aspecto? À jornalista que estava lá do JN. Sempre lhe deu um murro ou não deu? Ora bem. Vamos lá esclarecer. Foi em sua casa política. Foi a minha casa política e eu, de certa forma, até sou responsável pelo que se passou. Isso era que foi o de um murro? Não. Repare, eu estou a brincar um bocadinho porque temos aqui a ver-nos um ator cómico de Guifões, Miguel Ribeiro, a quem aproveito para saudar através da TV do Senhor da Hora, apesar de ele estar aqui muito perto de nós, mas quando vir este vídeo, também para ter a certeza que há grandes artistas no Conselho de Matosinhos e Miguel Ribeiro em Guifões, de uma forma especial, e às vezes não muito apreciado, quanto devia, pela sua dedicação e pelo seu empenho, e nunca esquecendo e nunca escondendo que é de Guifões. Não. Portanto, o que aconteceu nessa reunião da Conselhia, onde foi escolhido o candidato à Câmara, a reunião foi feita no Salão Nobre da Junta de Freguesia e há uma jornalista, na altura, penso que Carla Soares, do Jornal de Notícias, que faz chegar um pedido de uma sala para poder trabalhar. Na altura eu estava com a organização da Conselhia e, junto da mesa, fiz chegar o pedido e veio uma autorização e foi arranjada uma sala para a senhora jornalista trabalhar. No caso... Mas entendendo que era um edifício público, o Partido Socialista não podia arranjar a sala. Teria que ser a Junta a arranjar a sala. Não, porque na altura nós pedimos o edifício, portanto solicitámos... Não, o edifício não, então tinham livre acesso à Secretaria e a todos os lados? Tínhamos porque... Mas isso é promiscuidade entre o poder partidário e o poder político. Não é promiscuidade. Tínhamos acesso a essa sala porque a pessoa que é o usuário dessa sala, nomeadamente a tesoureira, anuiu e autorizou que a sua sala fosse utilizada pela jornalista em questão. Portanto, digamos que o proprietário da sala anuiu e deu a sua concordância que a jornalista lá trabalhasse. Bom, desenrolaram-se alguns aspectos menos positivos. Eu não vi nenhum tipo de agressão do Carmim à senhora jornalista. Quando eu entrei na sala, realmente os ânimos não estavam melhores. Mas o António Parada viu? O Parada, quando chegou lá, também não viu agressão nenhuma. Viu aquilo que eu vi, que foi ali uma discussão... Mas não foi isso que ele disse, a seguir aos acontecimentos. Pelo menos não foi isso que foi retratado no jornal. Aquilo que eu vi e presenciei, que está dito no Ministério Público, é que quando chegámos à sala, havia ali uma troca de galhardetes. E entre os dois, a senhora dizia que tinha sido agredida por ele, Carmim Cabo, o Carmim negando que tivesse agredido a senhora, ambos falando de uma forma, que não era a mais cordial. Era a própria da ocasião. Um pouco exaltados, mas foram serenados os ânimos, eu consegui tirar o Carmim da sala, fomos para a biblioteca, conversámos um bocado, acalmamos. Depois a senhora também veio para o exterior, a senhora jornalista, chamou a polícia, fez a participação policial. Era interessante, e o assunto... em termos de promoção e aumentar o número de leitores, era interessante. Pronto, chamar a polícia. Não discuto isso, nem... Não estamos aqui à vontade de uma conversa amena, não é? Não faço juízo de valor. Vasco Carvalho está aqui muito sereno, mas tem aqui umas coisas engatadas para lhe... O Carlos Alberto é uma figura, neste momento, do PS que
que é muito respeitada pelo seu empenho na defesa do Partido Socialista e pelo trabalho que vem desenvolvendo. A Conselhia foi eleita há poucos meses. O que me chega, e o feedback que me chega, é que tem trabalhado bem. Acha que sim, que tem trabalhado bem, que é bem mais democrática, como dizem, e que chega... Ainda agora estou a ver que vocês estão a fazer em vários locais, tem-se diversificado as vossas reuniões. Estiveram em Custóias, agora na Senhora da Hora. Para Fita. É esse trabalho que vão continuar, estar próximo das pessoas contacto e direto dos militantes? com as pessoas, sempre. O nosso projeto é para as pessoas e com as pessoas. E tudo o que for iniciativas do Partido Socialista, procuramos sempre que a sociedade civil se envolva nelas e queríamos sempre receber dessa sociedade civil tudo aquilo que for contributos, mesmo aqueles que eventualmente a gente possa não gostar, mas todos os contributos são positivos no sentido de os analisarmos, os discutirmos dentro do partido e depois fazer política tentando corresponder àquilo que são os projetos e os anseios das pessoas que nos procuram e que nos colocam questões, algumas dramáticas, porque os tempos não estão fáceis e temos encontrado situações que chegam a ser, neste momento acho que estamos numa situação muito preocupante em termos sociais e económicos. Eu acompanhei a campanha eleitoral para a Conselhia do António Parada e na altura ele dizia que o programa que ia ser feito pelas pessoas, pelos militantes e isso tudo. Vocês já têm um programa, já têm algo para Matosinhos? Vamos apresentar dentro em breve o programa à Câmara Municipal de Matosinhos desta candidatura. Temos grupos de trabalho que estão constituídos em várias áreas que estão a reunir regularmente 1 a 2 vezes por semana e nesta noite vai haver uma reunião de um grupo de trabalho sobre a ação social e daí vamos tirar tudo o que são os elementos para o programa e esses grupos de trabalho vão continuar a reunir e a trabalhar também para acompanhar aquilo que é o projeto do PS depois dentro da Câmara Municipal de Matosinhos. Qualquer que venha a ser o resultado, serão esses grupos de trabalho que analisarão as propostas, que apresentarão propostas, que irão apresentar trabalho de reflexão e corrigir aquilo que eventualmente estiver menos bem daquilo que for a nossa atuação na Câmara Municipal de Matosinhos. Vocês, neste momento, já têm uma ideia quais são as vertentes que são mais importantes e que vocês devem fazer força nesse vosso projeto para poder acudir a Matosinhos, para melhorar Matosinhos? Ação social, turismo e emprego. Neste momento são em questão de emprego, não está a ser feito um bom trabalho por esta Câmara, por este Presidente, Guilherme Pinto? Não. Não está a ser desenvolvido um bom trabalho? Não. Em que é que está a falhar? Está a falhar tudo. Em 2009, Matosinhos tinha 7.100 e poucos desempregados, quando esta equipa da variação chegou à Câmara. Neste momento, o desemprego registado no Centro de Emprego em Matosinhos, de todo o Conselho, já ultrapassa os 13.000. Portanto, em 4 anos, quase que estamos quase a chegar aos 100% em termos de número de desempregados inscritos, de 7.000 para 13.000, como é lógico. Mas isto também não tem a ver com a estratégia deste governo que quer, se calhar, que o desemprego aumente para poder depois baixar os salários e para poder, e essa miséria que está por aí. A estratégia neoliberal que está a ser implementada neste país visa, sobretudo, isso, que é a baixa dos salários, para nos tornar este país, a nossa mão de obra, com valores próximos da Índia, da China, e espero que não cheguemos ao Bangladesh, que é onde neste momento se pratica o preço-custo da hora de trabalho mais baixo do mundo, com as consequências que estão à vista. Neste momento vimos aquele trágico acidente em que faleceram 1.000 e tal trabalhadores de várias indústrias têxteis de um edifício onde vale tudo, não há subsídio de férias, não há... Sim, mas em Portugal, nesse aspecto, temos bons edifícios, não temos trabalho. Há desemprego, há fábricas a fechar todos os dias, isso se calhar vai de encontro aos interesses para depois poder baixar o salário. Sim. Portanto, Matosinhos é apanhado nessa onda. No fundo, Matosinhos... no pouco poderá fazer se não houver uma estratégia a nível do governo para que as autarquias também possam intervir no aspecto de emprego. Por isso mesmo eu respondi à sua pergunta. Neste momento o desemprego é uma das áreas-chave
em Matosinhos. Mas é culpa e da, não encontramos... da Câmara ou culpa Não, a da culpa Câmara principal, também? sejamos claros, quer dizer, são das políticas do Governo. Não é? A Câmara podia fazer um pouco As mais. empresas estão a fechar todos os dias às centenas, não é porque a Câmara manda fechar as empresas. As empresas estão a falir porque a política, neste momento deste Governo, está a levar à destruição do emprego de uma forma maciça. E com consequências trágicas e dramáticas. Agora, as câmaras podem tentar minorar as coisas. E nessa e área podem a Câmara não está a minorar? Não, porque repara... E a potenciar a criação de emprego? Que empresas é que se Então instalaram? agora a aeronáutica que vai criar lá como sabe, está-se a desenvolver, são 400 empregos, 300 ou 400 empregos. São 300 empregos que vêm da Maia para Matosinhos. Pronto. Conseguiu-se também Matosinhos? É que O precisa. grupo Empresa Uhum. saiu do Porto para Matosinhos. Em termos líquidos, criação de emprego, eu não sei quanto emprego de Matosinhos, de residentes, de matosinhenses, foi criado em termos líquidos com a transferência do grupo Empresa do Porto para Matosinhos. Mas sabe que isso não é possível hoje em dia, abrir empresas só para empregar gente de Não, Matosinhos. Ou abrir uma empresa em Gaia para empregar só gente de Gaia. É impossível. Nem legalmente é possível. A sede da minha empresa é de Gaia, os meus jornalistas estão aqui neste canal. Se calhar não é nenhum do Porto, e o canal está no Porto. Ou são de Gondomar, ou são de... É difícil. E se criar empregos é utopia. Isso não é possível. Criar qualquer tipo de emprego em Matosinhos, a não ser aquele emprego de 2 pessoas, em que a pessoa abre um estabelecimento comercial e aí ali a esposa. Pronto. E aí poderão ser de Matosinhos. Agora, grandes empresas, saberá que a maioria das pessoas nunca será de Matosinhos. Temos que potenciar e apoiar aquilo que é gerador de emprego neste momento neste país, que são as micro e pequenas e médias empresas. E Matosinhos tem condições para isso? Matosinhos tem condições, tem espaços. E o Partido Socialista irá fazer isso? Se o António Parada for eleito, criará outra dinâmica? Quer criar 1 ou 2 polos industriais onde as estruturas se adaptem àquilo que forem as necessidades de quem procurar. Não são grandes, agora acaba de fazer uma afirmação. Não são grandes polos industriais, com grandes armazéns. Portanto, será um ou 2 polos industriais com estruturas que se vão adaptando àquilo que forem as necessidades de quem nos procurar. Por exemplo, isso já está a ser feito na Maia, com a Tec Maia. O emprego jovem também é uma barbaridade. As pessoas acabam de se formar, acabam os seus cursos e não se consegue nada. Em Matosinhos, nesse aspecto, também não tem dado bons passos, pois não? Neste momento, Matosinhos não tem... A PDL, que era um grande empregador, neste momento tem 100 e poucos funcionários. A Petrogal, que também era um dos grandes empregadores, neste momento também, em termos de funcionários, também devido à revolução tecnológica que ocorreu, em que a necessidade de mão de obra foi sendo cada vez menos necessária, não é? Claro. Portanto, essas grandes empresas, a FACAR, que empregava milhares de trabalhadores, a Enfanor, que empregava 4.000 trabalhadores na Senhoradora. Agora é prédios, não é? Todas essas empresas foram umas... terminaram de forma natural, porque se deslocalizaram para a China os têxteis, e para a China e para a Índia. Outras deram origem a outros tipos de negócios, como o Grupo Sonai, com os grandes hipermercados e os shoppings e esse tipo de negócio. Portanto, para o comércio local não trouxe nada. E para o comércio o movimento local asfixiou, foram autênticos eucaliptos que entraram e arrasaram com tudo, que era pequeno negócio. Exato. E pequena e microempresa. Que era a família que vivia daquele pequeno negócio. Muitas famílias. Era o pai e a mãe. Senhora da Hora, você recorda-se, que tinha 4.000 empregados e toda aquela área central da Senhora da Hora havia muito comércio e muita pequena indústria que vivia à custa vivia na prestação de serviços. E na compra que hoje em dia não há ninguém. As pequenas lojas, o pequeno comércio vai fechando. A restauração também, porque este governo decidiu aumentar o IVA para 23%, está a atravessar uma E Matosinhos sente-se isso? Acha que é uma zona forte da restauração? Está a atravessar um momento difícil? Como todo o país, como em todo o país, a restauração está a atravessar um momento difícil. Os 23% veio a afetar. O Partido Socialista, pelo seu secretário-geral, já disse que pretendia que o IVA viesse para um nível intermédio, portanto, para um valor mais baixo, no sentido de
suportar ainda aquilo que existe, porque no comércio perderam-se dezenas, se não uma centena de milhares de postos de trabalho com esta medida de passar o IVA para 23%. Mas a nossa ideia ontem disse que não havia mal que se nivelasse esse tipo de impostos, que fosse o IVA fosse todo mais ou menos por igual, não houvesse diferença, mas haver outros impostos e haver outras contrapartidas de maneira que se gerasse o equilíbrio. Fez-se o aumento dos impostos, mas não se fez a outra parte. Não se fez a outra parte, que foi o aumento dos salários. Dos salários e a quebra de negócio, porque não há dinheiro no mercado, as pessoas não têm dinheiro para poder ir ao restaurante, nem para pagar a luz e a água. Nós não podemos pagar o nível percentual de impostos que se paga, por exemplo, na Suécia, e ter os ordenados, os valores que temos cá em Portugal, onde o ordenado mínimo são 485 euros, que nada se compara com outros países, onde são sempre valores acima dos 1.000 euros de salário mínimo. Mas no aspecto social, só para terminar, no aspecto social, o Partido Socialista está a sentir, com este levantamento que tem feito, pelas freguesias, pelas reuniões que tem feito, está a sentir que realmente Matosinhos está numa situação complicada? Matosinhos está numa... E vocês tinham respostas para isso? Se fossem agora eleitos, tinham respostas para poder melhorar... Canalizar todos os recursos disponíveis para a ação social. Tudo aquilo que for recursos disponíveis que existam em termos de meios financeiros para a ação social, para mim, no meu ponto de vista, é fundamental. Porque há um problema neste momento que não se passa só em Matosinhos, mas em todo o país. Há uma classe média que o deixou de ser e que atravessa neste momento uma pobreza envergonhada. Há muitos casos dramáticos de pessoas que eram aquilo que a gente conhecia como a classe média, que estão fechadas em casa porque têm vergonha de sair à rua pelas dificuldades que estão a atravessar. E o PS e o António Parada teria respostas em Matosinhos temos que encontrar em Matosinhos os recursos, e eu penso que com o mesmo dinheiro que neste momento a Câmara tem, o PS, com António Parada, fará muito, muito e melhor do que tem sido feito até agora. Eu tenho aqui, sem tirar a colher do prato, sobre os restaurantes, de facto, a segunda parte da resposta que deu provavelmente corresponde a mais, porque eu almoço, devido à minha vida profissional, e janto quase sempre fora, e o preço nos restaurantes não aumentou, apesar do IVA ter aumentado por 23%. Quer dizer que o sacrifício tem sido da parte da restauração e não da parte dos preços, porque os preços mantêm-se iguais na maioria dos restaurantes. O que implica menores salários, porque para poderem manter o preço vão ter que reduzir os salários. Entretanto, eu fiquei confuso com estas declarações todas que o senhor fez. Muito confuso. É que eu entrevistei aqui há dias Pedro da Vinha Costa e disse-me exatamente o que o senhor disse. O que me leva a perguntar-lhe se estão a pensar numa coligação pós-eleitoral PS-PSD, dado que pensam exatamente da mesma forma. Não. Então como é que têm os mesmos pensamentos, dizem as mesmas coisas, fazem as mesmas arruadas, andam no caminho, não há diferença, só há as figuras. Os candidatos é que são diferentes. Fazemos as mesmas arruadas, porque é a nossa obrigação fazer as arruadas, mal de nós se não as fizéssemos. Mas as soluções são as mesmas. Não conheço as soluções do Pedro Vinha da Costa. Mas então, como cidadão eleitor em Matosinhos, está a ser um mau cidadão, porque é a obrigação de todos os cidadãos saber as ideias que defende e também os que os outros defendem, porque não somos todos inimigos. Conheço as ideias que eu defendo, que são e dos outros não interessa. As ideias do Partido Socialista, e quando chegar à altura de conhecer todos os programas que se irão apresentar, farei a minha avaliação, mas como é lógico, o meu voto e a minha intenção de voto está mais do que declarada e evidenciada que será sempre no Partido Socialista, porque é a candidatura que eu defendo e são estes os princípios e os valores que eu defendo. Olha, para terminarmos esta entrevista, que já vai longa, eu queria que especificasse 3 exemplos flagrantes de má gestão de Guilherme Pinto em Matosinhos. 3 exemplos concretos e objetivos de má gestão. Que de culpa dele, não é de culpa do governo, de culpa dele. Olha, lembro-me agora aqui de 2. O RAF Park e a loja do município. E a casa de chá da Bonal. Sim. 3 erros. Isso prejudicou o município em quê? Em centenas de milhares de euros. Sim. Comecemos pelo RAF Park. O RAF Park foi apresentado como um projeto que iria naquela zona de Santa Cruz Bispo e Custóias potenciar um negócio de divertimento que iria trazer emprego àquela envolvente. O que é certo
é que 4 meses depois da empresa abrir, faliu muito naturalmente, porque eu não acredito e nunca acreditei que uma empresa com um capital social de cerca de 5.000 euros se pudesse abalançar um negócio de 7 ou 8 milhões de euros. Aliás, a mesma empresa andou, pelos vistos, a bater a outras portas noutras câmaras municipais e não teve acolhimento, só teve acolhimento em Matosinhos. Eu parto do princípio que o Partido Socialista na Assembleia Municipal avisou várias vezes desta situação. O Partido Socialista na Assembleia Municipal votou aquilo que foi apresentado como uma solução ideal neste negócio. Mas esses dados que tinha dos 5.000 euros de capital social, o que eu estou a transmitir etc., o senhor já sabia. É a minha opinião pessoal. Eu nunca acreditei neste negócio. Mas nunca o disse. Disse-os nos sítios próprios e nos locais próprios. Pronto. Como é evidente. O Sr. Presidente da Câmara estava devidamente alertado por si e por todos agora. Não, por mim não, porque ele a mim não me ouve. Portanto, ele não ouve os cidadãos matosinhos, é isso? Ouve os cidadãos que lhe interessa ouvir. E eu não sou uma das vozes que seja de interesse para ele ser ouvida. Portanto, neste aspecto, nunca tive a oportunidade de lhe dizer que nunca acreditava neste Houve mais negócio. aqui o Vasco Carvalho, não é? Provavelmente, porque o Vasco Carvalho é muito mais importante do que eu e com certeza terá muito mais acolhimento aquilo que o Vasco Carvalho dirá. Não, olha, eu tenho tanto acolhimento que o Campo de Senhora da Hora foi o único que ao longo destes 10 anos não se pregou um prego. Pronto, mas portanto, isso o meu amigo terá que insistir. Diz aqui porque agora estamos que eu não tenho peso. Porque agora estamos numa fase onde quase 100 quilos, quem pedir é atendido. Portanto, aproveita a fase de que quem pedir é atendido. Eu vou pedir a todos. Pronto, mas pedir sabe bem a quem é que eu estou a dizer. Este negócio do RAF Park custou à Câmara Municipal, na compra de terrenos, cerca de 300 e pico mil euros. Está a custar em arrendamento mensal durante 20 anos alguns milhares de euros, para um projeto que está fechado desde o verão, fim do verão do ano passado. Parece que vai surgir lá outra coisa qualquer. Vamos ver o que é que por aí vem. O que é certo é que foram lá enterrados, desculpa uma expressão, quase não, mais de 300 mil euros, só dinheiros da autarquia. Depois temos a questão da loja do cidadão, que, apesar dos alertas do Tribunal de Contas, e aqui não era o Carlos Alberto a falar, mas era alguém com a autoridade do Tribunal de Contas que alertou que aquele tipo de contrato de prestação de serviços tinha lacunas e não era legal, mas mesmo assim insistiu-se em fazer um contrato de outsourcing com a loja do cidadão, com custos anuais em cerca de 400, 500 mil euros ano. Foi preciso o Tribunal de Contas insistir e aquilo que não era possível fazer, segundo o que dizia a autarquia, porque não tinha funcionários capazes e preparados para fazerem o atendimento da loja do município, o que é certo é que há uns meses para cá estão lá funcionários camarários eficientes, que atendem bem e as pessoas saem satisfeitas do atendimento. Portanto, não percebo como é que não havia funcionários, depois funcionários competentes para exercer aquela função, nem em quantidade para aquela loja do município, mas foi preciso a insistência do Tribunal de Contas para obrigar a Câmara a rescindir aquele negócio que para mim foi Casa de Chá. Casa de Chá, outro exemplo de má gestão. Eu não sei de quem é a culpa, se é do concessionário, se é da Câmara, já vai ser feita a obra. Que aquela obra se tenha degradado. Não vai ser feita porque foi preciso o António Parada ter ido lá um sábado, ter sido notícia no domingo, para na segunda-feira aquilo ser entaipado e ser anunciada a obra. Mas a Casa de Chá, eu não sei de quem é a culpa, se é do concessionário, se é da Câmara. O que é certo é que aquele edifício, que é património nacional, foi deixado ao abandono durante meses e hoje vamos pagar, os cidadãos matosinhos vão pagar 600 e tal mil euros só para a recuperação daquele edifício. Quando bastaria, por exemplo, colocar lá um polícia municipal a tomar conta das instalações, ou se não houvesse um polícia municipal, contratar uma empresa que tomasse conta daquilo, que de certeza os valores pagos por mês para a guarda daquelas instalações seriam nem talvez 10% daquilo que se vai gastar agora na recuperação de todo aquele edifício, porque aquilo foi deixado, por isso simplesmente, ao abandono.
Posso terminar, Ferreira Leite? Pode. Eu só queria fazer 5 perguntas com uma pontuação de 0 a 20 do desempenho do Executivo na área da ação do Executivo e depois da Junta de Freguesia, do Executivo da Câmara e da Junta de Freguesia. Na ação social, que pontuação daria à Câmara? De 1 a 20? Sim, Também não quero ser mauzinho. Por um 12. 12. E da Junta? De junta qual? De Da Guifões? Junta de Guifões? Da junta de Guifões dão 16. 16. Desporto? A Câmara? A Câmara também continua nos 12. 12, 13. E a Junta? A junta, em termos de desporto, quer dizer, vai dando os apoios que são possíveis. Portanto, eu aí até dou um 20, porque mais não é possível dar fazer. em termos... Educação? A educação, vamos para um 16. Muito bem. E a Junta? Aí, pouco também. A junta leva um 20 porque Pouco. o dinheiro que recebe Tão pouco. para as escolas é pouco e é gasto na totalidade. Portanto, Cultura? a cultura, temos aí um pequeno problema que se chama o Rueda, não é? O quê? O Rueda. Sim. Ali o Centro de Arte Moderna. Eu sei. Que também, olha, escapou-me, era mais um A daqueles... Deima? É mais um Mas eu só daqueles... queria 3, chegam. É um daqueles negócios que estão lá enterrados 200 mil euros para ter 10 visitantes por semana. Mas a Deima, eu não sei para que é que aquilo serve, mas ainda vou investigar e vou ler sobre o assunto, para já não quero emitir a opinião. Portanto, a cultura daria? Eu, na cultura, podia dar uma nota maior, mas por causa desta história do Rueda, vou ficar por um 10, que é para ver se vai a oral. E a Junta? A junta continua com o 20, porque o orçamento, lá está, o orçamento... É tão limitado. Parece que o Carminho Cabo, que é uma pessoa que merece o seu apoio. Tenho estima Muito e bem. apreciação. O ambiente? Só tenho pena deles não estar no barco onde eu estou. Muito bem. Ambiente? O ambiente, dou claramente uma nota negativa. À Câmara. E à Junta? A junta não tem... Aqueles jardins andam um bocadinho mal, os da Junta. Aqui não Pois, tem porque nada... a junta não tem o nada a ver tratamento com dos jardins, não é? Muito bem. Património, obras e melhoramentos de edifícios que são da Câmara. O caso das finanças, Estamos a habitar... o caso dos edifícios que são Câmara. Temos o edifício das finanças que está nas condições que toda a gente sabe, onde nem sequer uma casa de banho para os utentes existe, não é? De modo que eu acho que... Olha, era um dos exemplos de uma estrutura que podia ser transferida, por exemplo, à Rua Brito Capelo, onde a Câmara tem lá um edifício que é pouco usado, tem pouca utilização, podia ser transferido para lá para dar alguma vida à Rua Brito Capelo. Muito bem. E apoio aos bombeiros? Apoio aos bombeiros. Qual era a nota que daria? Pela Câmara, para aquilo que eu vou conhecendo, daquilo que foi... Eu tenho uma filha que é bombeira, Sim. voluntária, portanto, eu acho que não posso dar nota positiva. E à Junta? A Junta dou uma nota muito boa, porque a Junta tem contribuído para os bombeiros do Conselho. Muito bem. E só falta-me aqui uma coisa, que em relação ao património houve alguns melhoramentos importantes, o caso do passadiço, o caso de outras situações. Sim, o passadiço vem com o projeto Polis, que já vem desde o tempo em que o Sócrates era Ministro do Ambiente. Mas por aí, o melhoramento das praias, os eventos que se fazem no verão, isso tudo, teria uma nota positiva sua? Se bem que este ano Matosinhos perdeu 2 bandeiras azuis, mas dou nota positiva. E já agora, para terminar, que está incluído na cultura, o Constantino Neri mereceria nota positiva o seu programa? O Constantino Neri merece nota positiva, o programa merece nota positiva, mas precisa de ser reformulada a sua programação para o aproximar mais do cidadão de Matosinhos, que ainda não está bem integrado na dinâmica daquele edifício. Pronto, a TVC da Hora por hoje fica por aqui, que tivemos esta interessante conversa com Carlos Alberto, um cidadão de Guifões, Matosinhos, muito interessado, e do Partido Socialista, muito interessado em fazer cidadania. That's all.